Eu gostava de ler esta palavra do apóstolo João, em 1 de João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. É bom ser criança, sim ou não? Sim. Mas quem é que quer permanecer criança a vida toda? Mas olha, tenho que te dizer que há muitas outras coisas boas. Ser crescido, sim ou não? O crescimento não é automático. Ele não acontece assim, da noite para o dia, tal. Apesar do tempo passar rápido, mas não acontece assim. O crescimento, ele é um processo. E ele exige disciplina. Diga, irmão lá, disciplina. Disciplina. Sem disciplina não há crescimento. Então, João, nestes 3 versos, fala de 3 estágios bem diferentes do nosso crescimento. Porque o nosso crescimento espiritual é em tudo semelhante ao nosso crescimento carnal. A Mafalda já foi bebé. Todos nós. E fomos crescendo e crescendo e crescendo. Então o primeiro estágio que João fala aqui é filhinhos. Podem dizer todos comigo, filhinhos. Está a falar de bebés, está a falar de filhinhos. De criança, de bebê. E quais são as características, porque é isso que eu quero partilhar com os irmãos. Através do apóstolo João, ele fala de 3 estágios. Filhinhos, jovens e pais. Não é idosos, é pais. E em todos estes estágios, ele fala de algumas características. E o objetivo aqui nesta manhã é nós olharmos para nós mesmos. Não para a idade, em termos da nossa idade física, mas espiritual. Não importa o tempo que nós já somos crentes, mas quais são as características que nós estamos a revelar. Para nós percebermos se estamos ainda como bebés, filhinhos, se já estamos como jovens ou se já somos pais, para fazermos alguma coisa para crescermos. Porque esse é o objetivo. Então, quais são as características dos filhinhos? Olha aí no versículo 12. Ele diz assim, escrevo-vos, filhinhos, porque em seu nome vos são perdoados os vossos pecados. O que é que precisamos para ser filhos de Deus? Vimos aqui hoje, nascer de novo. E para nascer de novo, a primeira coisa que nós temos que entender é que os nossos pecados, eles foram perdoados em Cristo Jesus. Então, entender o perdão, entender o que Cristo fez por nós. Mas no versículo 13, ele continua aí na parte final do versículo 13 e diz, e vos escrevi, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Então, a característica de um bebê que nasce de novo em Cristo é entender o perdão e conhecer o Pai. Olhar para Deus como o nosso Pai. E Jesus vem nos revelar isso. Quando um dos discípulos chegou ao pé de Jesus e disse assim, olha, mestre, ensina-nos a orar. E ele disse assim, olha, vós orareis assim, Pai Nosso. Jesus veio trazer a revelação a toda aquela gente que se relacionava com Deus como poderoso, mas distante, lá longe, o inacessível. Dizia, não, Deus, Ele é o nosso Pai. Pai que nos ama. Então pode dizer aí alguém que está ao lado, olha, Deus ama-te. Deus ama-te. Então, as características de um bebê, de um filho de Deus, um bebê, de um recém-nascido, de uma criança, ele entende que
foi perdoado e ele entende que ele é um filho. Então ele sabe do amor do pai. Não é nada muito profundo, mas é algo que já está bem certo. Eu tenho um pai que me perdoa e que me ama. Nós temos um pai. Não recebeste, Romanos 8,15, não recebeste o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clama, Abba, Pai. Agora, ele diz assim, não fica por aí. A ideia é crescer. Diga ao irmão ao lado, crescer. Quem é que quer ficar sempre bebê? Ninguém. Toda a gente quer crescer. Então ele fala de quê? De jovens. E no versículo 13 ele diz, jovens, escrevo-vos, porque já venceste o maligno. E no versículo 14 ele diz, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então quais são as características que o João fala dos jovens? Aqueles que já cresceram um pouco em Cristo. As primeiras, não é? Entender o perdão, conhecer o Pai. Mas agora João vai colocar aqui 3 características. Ela fala assim, a palavra de Deus está em vós. Ou seja, a palavra de Deus permanece em nós. Já não somos apenas aquele bebê que ouve e tal, Deus é bom e tal, não. Quando ouvimos a palavra, o nosso coração, ele se abre e guardamos a palavra no nosso coração. Ou seja, ouvimos, lemos e quando lemos, começamos a praticar a palavra de Deus. Então, alguns frutos começam a acontecer. O que é que ele fala aqui, versículo 14? Ele fala, olha, vamos ficando cada vez mais fortes. Podemos dizer essa palavra, fortes. Esta é a razão porque a nossa, eu ia dizer a nossa flor, esbelta, linda, vitamina B, isso é o quê? Forte. E forte por quê? Porque a palavra agora, ela começa a ser guardada no nosso coração. Nós começamos a ler a palavra, nós começamos a pensar na palavra, a praticar a palavra e naturalmente nos tornamos mais fortes. Assim, um bebê ainda luta com o pecado, ainda escorrega, ainda cai, ainda pronto, não e tal. Mas quando deixa a palavra entrar no meu coração, eu torno forte. E ele diz o quê? E ele diz, e já venceste o maligno, vencer o maligno, ou seja, o jovem começa a vencer o maligno. Ele começa a conseguir andar em santidade, ele começa a conseguir andar em pureza de vida. E de uma forma simples, sem complicar com estas palavras complicadas, ele começa a conseguir dizer não para algumas coisas. O homem de preto, o pecado, ele não aparece em forma de homem. Às vezes são pensamentos, às vezes são conselhos. Na escola, quando alguém me convida para fazer alguma coisa errada, se já sou jovem, eu vou aprender a dizer não. Por quê? Porque João diz assim, esta é a característica de quem já é jovem. A palavra permanece em nós nos tornamos fortes e por isso vencemos o maligno, o pecado. Então conseguimos dizer não. Então se eu não consigo dizer não a alguns convites, diga ao irmão ao lado, significa que és bebê. E não te chateies connosco, é o João que está a dizer. Se eu ainda vivo a fazer todo o mal, ainda cedo a todo o convite, ainda cedo a uma série de coisas, ele está a dizer assim, olha, eu não sou jovem ou crescido, eu posso andar há 30 anos na igreja, mas de facto, essa característica revela que eu sou um bebê, um filhinho. Ele ama a Deus, ele sabe que Deus o ama, mas ele ainda não consegue dizer que não a muita coisa. Por quê? Porque ele não toma a vitamina. Ele não toma a vitamina. Como é que nós transicionamos do estágio de bebê para jovem? A palavra permanecer, isso é tomar o quê? A vitamina. E qual é a vitamina? Ou seja, ele começa a ler a Bíblia. Ele começa a meditar na Bíblia. Este livro passa a ser o maior amigo dele. Este livro
começa a ter mais prioridade do que o nosso telemóvel. E agora eu só quero que vocês respondam a vocês mesmos. Se o telemóvel é mais importante do que este livro, não te chateies, mas significa que não és jovem, que ainda és... Não, mas eu estou há 50 anos na igreja. Não encorajamos a ler a Bíblia que vamos para o inferno. Não tem a ver com o inferno. Não encorajamos a ler a Bíblia, porque senão Deus já não os ama. Não, eu ama. Não queremos ler a Bíblia porque senão vai uma maldição. Não, Deus já nos abençoou na cruz do Calvário. Nós somos abençoados, não vamos ser. Apenas não estamos a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Agora, João, ele fala de filhinhos, ele fala de jovens, e qual é o outro estágio que ele fala aqui? Ele fala de pais. Ele fala de pais. Nós transicionamos, eu já disse isto, de bebés para jovens, nos alimentando com a palavra de Deus. Será que se alguém não comer, ele vai crescer? É impossível. Quantos de vocês comem uma vez por semana? Quem come mais do que uma vez por semana, levanta o braço. Quem come mais do que uma vez por dia? Oh, irmãos, se algo fosse verdade, vou levantar os vossos braços, vocês estavam a poupar muito. Iam menos vezes ao supermercado. Mas parece-me que olhar para alguns, para a estrutura de alguns, vão lá mais vezes, vão. O que é que os médicos dizem? Que nós somos aquilo que comemos. Nós somos aquilo que... Espiritualmente é a mesma coisa. É impossível ser forte se não comermos. É impossível vencer o maligno se não comermos. E a nossa comida, o alimento espiritual é a Bíblia. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Agora, quando ele fala sobre pais, ele diz assim, versículo 13, pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Ou seja, quais são as características dos pais? Bem, todas as outras estão para trás, que eu vou repetir. Entender o perdão, que é de bebé. Conhecer o pai, que é outra característica de bebé. A palavra de Deus permanecer em nós, é uma característica de jovem, não é? Ser forte, jovem, e vencer o maligno, é a característica. E agora, em sexto lugar, a característica do pai, uma das características é o conhecimento profundo de Deus. Escrevo-vos por conheceste aquele que é desde o princípio. Ou seja, porque nos alimentamos da palavra de Deus, nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós vamos conhecer mais. Ou seja, não somos apenas como os bebés. O pai ama-nos, sim. Mas agora, pais crescidos, amadurecidos, nós sabemos, o pai ama-nos. E ama-nos tanto que ele é capaz de nos corrigir. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas essa é uma característica de quem já é pai, crescido, amadurecido. Crescido espiritualmente. Ou seja, Deus ama-nos. Sim, Ele ama-nos tanto que é capaz de nos disciplinar. Mas Deus é amor. Sim, Ele é amor e ao mesmo tempo Ele é justiça. Ou seja, nós não apenas ficamos, Ele é amor, aleluia, não. Nós crescemos. Nós sabemos que Ele é amor, sim, mas Ele também é o Criador. Ele também é justo. Ele também é eterno. Ele também é infinito. Ele também é Rei. Ele também é soberano. Ele também é Senhor. Ele também é juiz. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é tudo para nós. Nós crescemos ao ponto que agora não é. Quando eu sou bebê, eu penso que o mundo gira à minha volta. Mas eu, quando sou um pai, eu sei, não é o mundo que gira à minha volta. Somos todos nós que nos voltamos para Deus. Homens de todas as línguas, todas as raças, todas as cores. E cantamos, Santo, 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 Santo é o Senhor. O mundo não gira à tua volta. Nós, quando crescemos, percebemos que Ele não faz tudo o que eu quero, quando quero, e como só fazer birra. Mas Ele continua a nos amar. E por último, outra característica dos pais é este mesmo, é o nome.
que é um pai? Um pai é aquele que começa a cuidar de um filho. De um bebê, de um filho. Então, pais cuidam de outros. Pais ajudam os filhos a tomar a vitamina BO, Bíblia e oração. Então, às vezes, nós achamos que somos crescidos. Mas a minha pergunta é, nós cuidamos de outros? Por que eu sou pai? Quando eu me tornei pai, ou seja, eu vou ajudar os meus filhos a crescerem. Eu vou eu vou alimentá-los, eu vou acompanhá-los, eu vou abraçá-los. Eu vou fazer tudo o que eu recebi do meu Papá Celestial e não só de outras pessoas que investiram em mim espiritualmente falando. Agora eu me tornei pai de outras pessoas. Os pais cuidam. Podemos dizer isso a alguém ao lado? Os pais cuidam. E a minha pergunta é, estamos nós a assumir a responsabilidade por alguém? Pensem nisto. Se todos fomos filhos apenas e não crescemos para pais, sabe quando é que nós percebemos que a congregação são mais filhos do que pais? É quando a congregação reclama muito do pastor. Eu é que sou o pastor, não devia dizer isto aqui. Não, mas é verdade, pensem nisto. Não estamos a brincar, estamos a falar coisas sérias. Se as pessoas se queixam que o pastor não telefona, que o pastor não visita, que o pastor não faz isto, que o pastor não faz aquilo, sabe porquê? Porque alguém não está a fazer. Há pessoas quase que eu nunca telefonei, mas alguém faz isso de uma forma diária ou semanal a essas pessoas. Então essas pessoas não se queixam. Os meus filhos, quando se queixam, queixam-se a quem? Aos pais. Então nós temos de nos tornar pais. Nós temos que deixar... Pais é aqueles que sabem cuidar de si, providenciar para si e providenciam para outros. Então pais é aqueles que deixam-se de reclamar com aquilo que nós... Não, nós já sabemos cuidar de nós, mas agora temos outro estágio, temos outra responsabilidade, temos outro propósito. Nós existimos para cuidar das outras pessoas. Esta mentalidade que cada um sabe de si, Deus sabe de todo, não é bíblica. Não foi isso que Jesus, quando Jesus nos coloca os filhos na família, é para quê? Para que os pais cuidem dos filhos. A gente fala tanto do rebanho e do pastor, e do rebanho e do pastor, e do rebanho e do pastor. Quem é que alimenta as ovelhas filha? É o pastor. Não, o pastor conduz. O pastor leva-as a pastos. Mas quem acompanha, quem alimenta, quem ensina, quem é exemplo, é quem está lá com ela, que é a ovelha-mãe. E eu faço essa parte também. Estamos a falar do que é que João diz, quais são as características dos filhos, quais são as características dos jovens e quais são as características dos pais. Então não basta nós queremos que Deus nos envie pessoas, nós temos que nos tornar pais. Porquê que o crescimento espiritual é tão importante? E eu quero terminar respondendo esta pergunta. Porque alguém pode dizer, pois o pastor quer... Não, o pastor não quer nada. Já passou essa fase do querer. Não, o que é que a Bíblia diz? Porquê que é importante crescer? Porquê que é tão importante crescer? Porquê que a Bíblia nos encoraja a crescermos espiritualmente? E eu vou ler Gálatas, capítulo 4, verso 1. Vou pedir aos irmãos que quiserem abrir. Faz favor, Gálatas, capítulo 4, verso 1. Porquê que o crescimento espiritual é tão importante? Olha aqui, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Bem, Paulo é aqui claro. Olha, o herdeiro, ele é dono de tudo. Mas ele não mete a mão em nada. Porquê? Porque ele é bebê. Então, o que Paulo está a dizer é assim, a diferença entre o herdeiro, que é dono de tudo, que tem tudo, mas não mete a mão em nada. Porquê? Porque ele é... desculpem. E é igualzinho ao escravo, ou seja, não desfruta. Porquê? Porque ele é bebê. Então, enquanto fomos bebés,
nós não desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque a Bíblia, quando fala de Deus, do reino de Deus, de herdarmos o reino de Deus, aquilo que eu creio é que há muita coisa que Deus quer que nós usufruemos, que desfrutemos. Há muita coisa que Deus quer que nós tenhamos a experiência. Eu não estou a falar que é mais dinheiro, mais isto, mais aquilo. Não. Há muita coisa que Deus nos quer dar e já é nosso e é para nós hoje. Mas somos imaturos. Então ainda não estamos a experimentar o mais de Deus para a nossa vida. Porque a diferença entre o herdeiro e o menino, ele é igual. Esta é a razão porque Paulo diz assim, temos que crescer. Porque quando nós crescemos, somos herdeiros de tudo. Porque somos herdeiros do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Alfa, o Ômega, o dono de todo o ouro, de toda a prata, de tudo. E tudo é teu, e é para ti, e é para mim, e é para nós, filhos de Deus, diga irmão ao lado, crescidos, maduros, amadurecidos. Uma das coisas que os meninos não têm a capacidade de fazer é dizer não. São muito influenciáveis. Olhem lá para mim, para nós pais. Não tem a ver nós não os amarmos. Tem a ver perceber, eles são meninos, ainda não são jovens. Quer dizer que a palavra ainda não permanece, ainda não fazem dela a autoridade final da sua vida, não fazem dela a prática diária, então não estão assim tão fortes, então não estão a vencer o inimigo assim tanto, então não têm capacidade para gerir um aparelho desse ligado à internet. Então há coisas que o diabo faz, não é o diabo é má sabedoria nossa, ou é falta de sabedoria nossa. Porque nós não colocaríamos um carro nas mãos dele. Há muita coisa boa. Claro que sim. A questão é, sabemos nós usar essas coisas boas? Irmãos, Deus não tem falta de poder. Ele é o Senhor. Deus não tem falta de riqueza. Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Ele não precisa de nada. Ele é o Senhor de tudo. Estamos nós preparados para usufruir de tudo o que Ele tem? Claro que a gente brinca. Se eu tivesse 1 milhão na conta, eu sabia muito bem o que eu ia fazer. Olha, eu não. Sabe porquê? Porque a primeira coisa que eu teria que fazer, ou que deveria de fazer, é dizer, Deus, o que é que Tu queres que eu faça? Porque lembrem-se que nós não somos uma represa. Nós somos um rio. Tudo o que passa por nós, ele vem de algum lado. E ele tem o propósito, não é de ficar em nós, mas é de ser transmitido. Uma forma, essa palavra que está na moda, mas que parece assim, simples. Isto chama-se discipulado. E Jesus nos mandou fazer discípulos. Então, bebés entendem sobre perdão, conhecem o Pai de amor, nada profundo, mas glória a Deus. Os jovens, eles começam a tomar a tal vitamina BO, ou seja, a agarrar a Bíblia. E a Bíblia faz parte da nossa vida. E a Bíblia, a palavra de Deus, começa a entrar no nosso coração. Como diz lá em Josué, medita na palavra de Deus de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. E tornamos-nos fortes. E tornamos-nos a vencer o inimigo, a dizer não. A ter a capacidade como Jesus fez com Satanás lá no deserto. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não, mas tu tens todo o poder, atira-te aqui abaixo, Deus vai enviar os anjos e nada vai acontecer. E a gente às vezes vai para a internet e fazer assim essas declarações, tal, eu tenho Jesus, nada, nem ninguém é contra mim e tal, mas Jesus não fez nada disso. Jesus diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor. Não, aqui tu não levas nada. Porque Ele é crescido. Não, olha, está aí tudo isso. Tu não vieste para ser adorado. Olha, eu te dou o mundo inteiro. Não preciso. Nada que venha de ti, eu quero. Nada.
porque só a Deus adorarei. E quando é que eu me torno um pai? Começo a continuar a aprofundar e eu começo a cuidar de filho. Eu começo a compreender que eu não venho à igreja apenas para me encher. Eu tenho um propósito na vida: ajudar outros a crescer, dar a minha vida pelos outros. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos? Vamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos mais novos. Vamos procurar quem está sedento de aprender mais e derrama. Ora com ele, lê a Bíblia com ele, vai ao grupo Vida com ele, vem à igreja com ele, acompanha-o. Derrama a tua vida, ama essas pessoas. E quando esse processo, ele for crescendo, diz a ele o que Jesus disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, João 20, eu os envio a vós. Olha, vamos lá repetir o processo. Volta e vai pegar num filhinho, eu vou pegar noutro, e vamos juntos caminhar e ajudar outros a caminhar.